Fala galera, aqui estou mais uma vez para um novo vídeo no canal. Eu sou Luiz Fernando e aqui é o Economista. Hoje o assunto é interessante e rápido. Vamos falar o que é e quais as diferenças das ações Small Caps e Blue Chips. E se ficar até o final também terá direito a um curto extra no qual explicarei as ações Mid Caps, as que ficam no meio. Então bora começar. Primeiramente, as Small Caps. Essas ações Small Caps, ou também conhecidas como de terceira linha, são ativos de empresas cujo valor de mercado é pequeno, se comparados com as grandes empresas listadas nas bolsas de valores. O próprio nome dela já indica isso, empresa pequena de baixa capitalização. O valor de mercado de uma Small Cap normalmente encontra-se entre 300 milhões de reais e 2 bilhões de reais. Porém, esse valor limite às vezes é ultrapassado, não tem uma regra clara. Obviamente que essas empresas não são pequenas, até porque uma empresa de 300 milhões de reais não é nada pequena. Porém, quando comparadas às gigantes da Bovespa, por exemplo, a Petrobras e a Vale, elas se tornam pequenininhas. Em geral, além dessas características que eu já trouxe, elas possuem uma baixa liquidez, que consequentemente provoca grandes oscilações nas suas cotações, aumentando seus riscos e dificultando sua precificação justa. E também normalmente possuem um alto potencial de valorização. Então, ao apresentarem maior risco, elas também oferecerão maiores retornos ao investimento. Porém, em alguns casos, existem grandes incertezas em relação ao crescimento da empresa, justamente por ela ser de pequeno porte. Por isso é tão importante analisar e avaliar muito bem uma empresa antes de realizar um investimento que pode ser altamente rentável, mas com um risco muito elevado. Alguns exemplos de small caps na nossa bolsa de valores são a Eneva, que atua no ramo de energia, nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica também, a Via Varejo, que atua no comércio varejista e possui marcas como a Casas Bahia e a Ponto Frio, e a Cogna, que atua no ramo da educação, tanto presencial como à distância. Não é sempre que as small caps possuem baixa liquidez. Nestes três casos, todas as empresas são bastante negociadas na B3. Tanto a Eneva como a Via Varejo e a Cogna são empresas enormes, porém, quando comparadas às super gigantes, elas se tornam diminutinhas. E justamente quis trazer essas três empresas porque elas são as que possuem a maior participação no índice de Small Caps da Bovespa. Assim como você ouviu, existe um índice para acompanhar o rendimento de uma carteira hipotética apenas com Small Caps, empresas Small Caps. É chamado de índice SMLL. Vou deixar o link na descrição do site da B3 com todos os ativos que a Bovespa considera no cálculo do índice. E lá também podem verificar a metodologia para realizar o cálculo. E também no próprio site da B3 podemos observar nos gráficos as variações do índice, por exemplo, como esse aqui. Um dado muito importante a ser lembrado é que desde a criação do índice SMLL, o índice Small, ele rendeu consideravelmente mais que o índice da Bovespa, o mais conhecido, que representa as variações das cotações dos ativos com maior negociação na bolsa de valores. Então, em resumo, as small caps são isso, ações de terceira linha que podem te dar um retorno maior e atraente, porém com um risco embutido maior. E as blue chips? As blue chips são as gigantes, são as empresas de grande porte na bolsa de valores, as ações de primeira linha que têm uma boa reputação e situação financeira estável, e normalmente também são líderes e referência em seus respectivos setores. São assim identificadas por apresentarem uma maior negociação e liquidez no mercado e por demonstrarem risco mais baixo. Outra característica importante em relação às blue chips é que, devido à sua estabilidade e condição financeira, estas ações costumam oferecer dividendos e proventos maiores que as outras, sendo por isso mais queridas
pelos investidores. Estas ações são mais queridas. E diante a possíveis crises na economia, elas possuem uma maior capacidade de enfrentá-las. Esse termo blue chip é originário do poker, onde as fichas azuis, as blue chips, que são as mais valiosas, e foi inserido no mundo das ações em 1920, quando um funcionário da Dow Jones se referiu dessa maneira às ações que apresentavam cotações altas na época. Porém, no nosso querido mercado acionário, cabe ressaltar que o preço de uma ação ser alto não identifica que o ativo seja ou não uma blue chip, mas é natural que um papel muito procurado e negociado pelos investidores tenda a ter cotações mais elevadas. Alguns exemplos de blue chips na nossa bolsa de valores é a Petrobras, a Vale, o Bradesco, a Ambev, entre outras. E o breve extra que tinha prometido chegou às mid caps. Elas são ações de segunda linha, empresas de médio porte, podem ter uma boa margem de crescimento, porém sua liquidez não costuma ser tão boa quanto a liquidez das blue chips, nem tão ruim quanto a liquidez das small caps. Alguns exemplos podem ser a MRV, empresa de construção, a Natura, empresa do ramo de cosméticos, e a Raia Drogasil, conhecida pelas suas redes de farmácia, pelas suas lojas de farmácia. Por aqui ficamos hoje, espero que tenham gostado. Caso afirmativo, afunda esse dedo no like e se inscreva no canal para muitos mais conteúdos relevantes e importantes sobre economia e mercado financeiro. Até a próxima, galera!